E aí, galera aí de casa, e agora mais em casa do que nunca, o que acontece, né? O Marketing na Mesa é um canal no YouTube que a gente gravava sempre em um lugar bonito, só que agora está todo mundo passando por uma nova realidade, se adaptando a uma cultura de videoconferências. Você deve estar um pouco cansado de ver lives por aí, então cuidado para não abrir a sua geladeira e encontrar uma live. E a gente vai gravar esse programa com convidados. E para a gente também não ficar nessa história de gerar mais um pouco de informação, a gente tem informação, a gente vai continuar falando um pouco de marketing, mas a gente mudou não o nome do programa, mas a editoria desse programa. A gente vai continuar trazendo pessoas para conversar, mas agora com vocês o Desabafo na Mesa. Agora a gente vai continuar entrevistando pessoas, mas a gente quer ouvir delas o que essa circunstância, esse fato, né, na cultura e no comportamento de consumo mundial afetou o seu negócio e o que essa pessoa, esse empreendedor, está fazendo para ou se adaptar ou se reinventar. E é para isso que a gente está aqui hoje. Acho que é o momento de mais do que trazer o que todo mundo já sabe, é tentar trazer o que de fato está acontecendo no mercado e quais são as soluções criativas que cada um está buscando e que faz sentido, né, para o negócio de cada um. Então... Sim, lembrando que é um período muito delicado também, né? Como que o empreendedor ele consegue se manter nesse período em que as pessoas estão mudando totalmente seus hábitos, né? E assim, também sem parecer ser uma coisa capitalista total, né? Do tipo... O negócio tem que girar, tem que continuar, né? A vida segue. Isso, a economia precisa ter... mas precisa ter mais consciência, mais empatia. Mais cuidado, né? Já tinha que ter, né? Agora é só a prova de que tem que ter ainda mais. Quem não tinha vai ter que se readaptar, né? Agora ou vai ou racha. É isso. Agora que a gente vai ver se o propósito das empresas são reais, né? Cadê propósito? Cadê propósito? Cadê? Até legal isso aí, porque quem quiser, a gente fez um vídeo, né? Falando do porquê, o que, o como. Então, quem quiser, volta aí uns episódios que pode ajudar um pouco também. A gente está aqui também falando, esperando a nossa convidada entrar. Vamos deixar o suspense, né? Para o pessoal se manter no vídeo. Não, mas a gente está aqui esperando e a gente estava falando antes sobre várias situações, né? De modelos de negócio que desconstruíram, eventos que provavelmente esse ano não vai poder ter. Eu estou em Jaraguá, a Maíra está em Joinville, né, Má? Isso. E a Jess está em Porto Alegre. Uhum. Então, tem alguma coisa diferente aí em Porto Alegre que está acontecendo aqui em Jaraguá, Jess? Fala pra gente. Olha, primeiro, pelo que eu soube, Jaraguá já pegou a água sanitária e passou pela cidade inteira. Aqui em Porto Alegre isso é impossível de fazer. E a diferença só é que a cidade está em um silêncio, assim, né? Que aí o silêncio já é bem maior, mas aqui, assim... E tá bem difícil manter as pessoas em casa aqui também. Aí o pessoal, ele é mais certinho, sabe? Nós três, a gente tá 1 ano já trabalhando home office. Então, a gente estava adaptada, né? A gente já sabia das possibilidades e das dificuldades de trabalhar o home office. Parece que... E home office é uma coisa que existe há muito tempo. Só que, pelo menos aqui na realidade de indústria Jaraguá, parece que foi uma coisa que aconteceu só por causa da pandemia, né? Por causa da impossibilidade de aglomeração de pessoas. Então, eu tinha falado recentemente, não sei se foi com vocês, que toda crise, né, toda guerra traz uma grande revolução tecnológica, né? O avião, enfim, alguma revolução. A internet surgiu na guerra também, né? A comunicação via rádio, tudo começou em momentos de crise, né? De crise. E, tipo assim, não que já não existisse o home office, mas parece que as pessoas abriram os olhos realmente de uma forma positiva para essa condição.
que não significa que o funcionário ou colaborador vai ser menos produtivo. Inclusive, pode ser muito mais produtivo e pode ser um problema para a pessoa de conseguir se controlar, porque tu está ali trabalhando, tu está em casa, quando tu vê, tu emendou uma coisa na outra. Eu fui fazer uma média de tempo que eu estava trabalhando 12 horas por dia, questão de home office, da hora que acorda e começa a responder mensagem, até a hora que está no computador, finalizando alguma coisa para enviar, por exemplo. Então, essa questão de a pessoa encontrar o seu ponto de equilíbrio trabalhando dentro de casa, eu acho que é o momento dos privilegiados, né? Os que não são privilegiados e não podem ter esse alento que é poder trabalhar de casa e se proteger, aí já é outros 500, né? Daí a gente enxerga o quanto que, sei lá, vamos lá. Que é um problema, na verdade. É um problema mundial. É um problema, o que a gente vai fazer com essas pessoas que não somos nós, né? Que temos condições, energia elétrica, internet e tudo mais, né? E eles não vão ter mais o que comer daqui a pouco em termos de escassez, né? Daí eu acho que a gente volta para aquela conversa da abundância, da escassez também. Acho que é importante a gente e por isso é importante lembrar de se colocar realmente no lugar do outro, né? Porque não é as realidades são muito diferentes. Às vezes é até num segmento diferente que não é possível até colocar ele no online. Acho que o que eu queria até trazer essa questão que tu falou de transformação, vai ter isso. Então também eu acho que a transformação digital, o marketing digital, né? Que as pessoas ainda dividem isso, né? Do offline, do online. Quem ainda não estava vai se obrigar a entrar, então tá acelerando, né? Acho que tá acelerando essa transformação e evolução, assim, de uma certa forma. Mas de qualquer forma, tem aquelas pessoas que realmente não tem como, né? E aí é o nosso papel de olhar e se colocar no lugar dessas pessoas que elas não estão nas mesmas condições que a gente. O que pode ser feito, né? Como que a gente pode contribuir de alguma forma ou ajudar? E o que parece que a gente... Parece que a nossa convidada tá chegando. Uou! Tá Pegou. se desconectando. Já é ligado o áudio. Deu certo? Seja bem-vinda, Char. Obrigada a vocês. Imagina. Você tá... Então, a gente já começou o programa, a gente já estava aqui trocando uma figurinha. E eu acho que eu não te falei para ser uma surpresa, para todo mundo ver o seu rostinho, que agora a gente mudou um pouquinho a editoria do programa, já que a gente está 17 dias, mais ou menos, já em quarentena, em isolamento social. O nome do nosso programa agora é Desabafo na Mesa. E a gente quer ouvir o seu desabafo. Então, gente, vamos começar a minha lista aqui. Chora aí, Chay. Chora. Chora. Ai, meu Deus. Chora. Conta pra gente. Ai, gente, graças a Deus eu Conta não pra tenho gente. muitos motivos assim pra chorar, né? Porque o Nômade, ele é uma empresa, né? Por mais que isso me surpreenda toda vez que eu falo, eu tenho uma empresa e ela é muito enxuta. Então a gente sempre pensou no Nômade ali uma forma dele sobreviver para ele manter o propósito. O propósito inicial do Nômade era criar um emprego para minha mãe. Então, assim, eu não criei o Nômade para ele ser uma super empresa com planejamento a longo prazo, para ele poder ter expansões, ter novas unidades. Não foi essa a intenção. Então, a intenção maior do Nômade é sobreviver para poder manter a minha mãe empregada, né? Que era o meu propósito inicial. Porém, como ele deu certo, que foi uma surpresa também, a gente teve que voltar mais atenção para ele e a gente começou a fazer coisas que não estavam na nossa intenção inicial, né? Então, de repente, a gente estava atendendo muitas pessoas que não era o que a gente imaginava, de repente a gente se mudou para uma casa, de um trailer para uma casa, né? Que também não era o que a gente esperava. Só que eu sempre fui, assim, muito pé no chão, sabe? Para eu poder manter as coisas funcionando, as coisas vivas.
Porque eu sempre ficava naquela coisa, será que é só uma novidade? Será que as pessoas... Porque Jaraguá tem muito isso, né? Até quando abre um supermercado, primeiro mês tu não tem como ir, porque tá todo dia cheio, todo mundo quer ir no supermercado. Tomar banho, passa perfume, arruma o cabelo pra ir fazer compra de pão, é uma coisa louca, né? Daí passa alguns meses já não tá toda aquela coisa. Então eu ficava nisso, né? Nossa, será que o Nômade vai ser a mesma coisa? Então, para eu manter tudo ali, a gente fez tudo de uma forma muito enxuta, muito funcional, né? Mais do que bela. Então, lá no Nômade não tem cadeiras estofadas, não tem aquele som ambiente em todos os lugares, né? E com isso, a gente não tem uma grande... uma despesa fixa muito alta, né? A minha maior despesa lá no Nômade é realmente os salários das pessoas que trabalham lá e o nosso custo de comprar matéria-prima, né? Porque a gente negociou bem o aluguel antes de ir para lá, conta de água e luz a gente sempre tenta manter. Aí, para um dos principais pontos agora para os empreendedores, as pessoas que têm empresas, é realmente o equilíbrio do fluxo de caixa. Já que o teu negócio foi prevenido e não precisou remediar, já um ponto para ti. Então, você trazer essa questão da empresa enxuta, ela já há muito tempo falada. Inclusive, nós três que temos as nossas próprias empresas, e a gente já vem trabalhando a home office há algum tempo, um dos objetivos de ser home office é se manter enxuto também. Não ter custo de aluguel, enfim, tantos desperdícios de recursos. Então, falando de recursos, bom, a gente já falou no começo que a gente está passando pela pandemia e vários negócios foram obrigados, decretados a fechar as portas e tiveram que encontrar alternativas. O Nômade, como você mesma disse, ele começou com um trailer, com delivery, depois passou para almoço, né? Vocês hoje estão fechados, não estão fazendo entregas. Quais são as suas expectativas de futuro? Então, a gente fechou quando ficou oficializado o primeiro caso em Jaraguá do Sul. Os últimos dias de funcionamento a gente já estava bem limitado, né? Só eu e o César trabalhando, porque a minha mãe está no grupo de risco, a minha irmã leva o bebezinho junto para trabalhar, que também é grupo de risco, né? E o César, apesar dele dizer que é super ok e tal, tem histórico de atleta, enfim, ele... porque ele é atleta, né? Ele faz música. Ele teve asma quando era criança e tal, então por mais que ele diga que está super ok, eu fico com aquela coisa, né? Não, vamos cuidar porque é melhor do que remediar depois. Então eu seria a única pessoa assim apta a estar lá. E quando foi confirmado o primeiro caso, a gente decidiu fechar. Quando a gente se reuniu para fechar, eu e o César, que ele, além de ser meu companheiro, ele é gerente do Nômade também, a gente meio que já fez uma projeção mental, né? Essa quarentena, esse período de isolamento social, pode durar pelo menos 2 meses. Foi o que a gente pensou já na hora de fechar. Nós somos pessoas que temos um custo de vida baixo, pessoalmente. Então, assim, a gente tinha recurso guardado para a gente conseguir se manter caso tudo desse errado, né? E todos os outros recursos do Nômade a gente reuniu para manter o salário das pessoas. E as outras coisas ali a gente tá negociando, né? Porque então vocês vão manter o salário das pessoas. Isso foi um pensamento coletivo de vocês, assim, manter os funcionários mesmo parados, né? Sim. Porque o Nômade, ele serve muito para... O nosso princípio é cuidado com todos os seres, né? E a gente sempre fala, se a gente não pensar no ser humano, como é que o ser humano vai cuidar para cuidar dos outros seres, né? E, em primeiro lugar, a gente pensa na nossa equipe. Então, a minha mãe já falou que vai se disfarçar e vai trabalhar clandestina lá no Nômade porque ela tá preocupada com o salário dela. Então, se alguém dizer que estão entregando o Nômade é mentira, mas é verdade, só que é mentira. Mas a gente já garantiu para ela que o salário dela vai estar sendo pago, né? Nem que a gente tenha que fazer alguns arranjos da nossa vida pessoal, né, fora o Nômade. Até a gente tem os melhores clientes do mundo, com certeza, assim, porque até alguns clientes se ofereceram, falaram, olha, se vocês precisarem de qualquer coisa, eu tenho dinheiro guardado, vamos deixar o Nômade vivo, darem dinheiro para pagar a Dona Lu. A minha mãe é quase um folclore lá do Nômade, né, as pessoas vão lá, querem falar com ela.
Então, a gente Nossa. teve bastante, assim, essa questão de pensar nos recursos para as pessoas, né? A gente, realmente, assim, o nosso aluguel é muito baixo da nossa casa. A gente não tem contas, não tem financiamento de carro, de imóvel. Então, a gente consegue se manter mais fácil, né? Mas a gente pensou em reunir tudo que a gente tem realmente para pagar a minha mãe. E fica aí uma dica também, né? Dá para viver com menos, né? Eu Não, achei que e ia um ser um exemplo desabafo, mas a também. gente só tá dando solução aqui, né? E servir de exemplo para outros empreendedores, né? Exato. Deveriam ser mais humanos também nesse lado. Não pensar só no recurso seu, né? Não é só o vem a mim, né? Tipo, onde é que tá o meu dinheiro, onde é que eu ganho. E é muito... mesmo. Ou não, melhor, como é que eu não deixo de perder nesse período também? Então, mas eu acho que é isso que as pessoas estão agarradas. Financeiro, ele não tá querendo perder no sentido financeiro, mas às vezes, como você falou, é mais do que isso, né? E as pessoas que estão ao redor, e o que você entregava também para o teu cliente, porque o teu cliente também está sentindo falta, né? Eu tenho certeza que quem é teu cliente também está ali, poxa, quando que vai abrir de novo? A gente recebe muita mensagem. Hoje eu fui marcada, acho que em 2 ou 3 stories ali. Ai, que saudade do Nômade. Ai, como eu queria aquele pão com bolinho. Ai, né? Tanto é que eu ensinei a fazer uma das receitas mais vendidas lá, que é o nosso brownie. Eu fiz uma live. Primeiro eu passei a receita, pedi para todo mundo já separar os ingredientes e a gente preparou ao vivo. Acho que umas 8 pessoas prepararam junto. E eu fiquei, foi sábado, eu fiquei até ontem ainda recebendo foto de pessoas que prepararam brownie em casa. Então, pelo menos para elas terem um gostinho do Nômade na casa delas, sabe? Isso está sendo bem bacana. A gente está recebendo muita mensagem de apoio. E, Chay, só uma pergunta também. Vocês poderiam voltar a ter uma teleentrega, no caso, assim, tipo, se fosse o caso de manter o negócio ainda funcionando, daqui a 2 meses a gente vê que não saiu da pandemia. Então, vocês pensam nisso também, talvez, em outras alternativas, assim? Então, a gente estava fazendo entrega, né, com a Ciclo, só que a gente ficou pensando, poxa, a gente tem que ir pelo menos... A gente vai todo dia hoje, né? Porque os nossos ingredientes são frescos. Então, todo dia a gente vai para mercado, para hortifruti, e assim a gente aumenta a circulação de pessoas nesses locais e a gente não respeita aquilo que a gente está pedindo para as pessoas fazerem, que é o isolamento social. Por uma questão de sobrevivência, seria justificável, né? Porque a gente precisa se manter para, pelo menos, a gente como pessoa, né? Nossos custos, nossa alimentação e tal. Exato. Mas a gente ficou pensando, se acontece qualquer coisa, né? Não sendo assim mais realista, não sendo pessimista. Sei lá, se a gente se contamina e depois a gente lá cozinhando, a gente... sem querer, sabe? Se alguém se contamina e faz um rastreio e a contaminação chega até o Nômade, eu nunca ia me perdoar de ter adoecido alguém só por eu não querer fechar, entendeu? Se caso... mas é uma coisa que eu ficava assim, gente... Não, palmas, porque isso é sensacional, esse pensamento. Pois eu ficava muito preocupada, assim, porque eu tenho uma preocupação muito grande com as pessoas que trabalham lá e eu não tenho como estender essa preocupação para as pessoas que vêm comer lá. Porque as pessoas que vão comer... A gente quase formou uma comunidade, assim, sabe? Porque pessoas que nem conhecem a gente direito, chamam a gente pelo nome e abraçam. E a gente recebeu muita mensagem, gente que eu nem... Sério, eu não lembro de ter atendido elas, mas elas lembram de ter ido lá. Então, eu tinha muito medo disso, sabe? Se acontecer de ficar mais uns 2 meses fechado, a gente tá agora em abril, sei lá, a gente tá em final de julho, indo para agosto e ainda tá no isolamento social. Daí talvez a gente vê uma forma da gente mesmo fazer o delivery de uma forma mais segura possível, assim, com muito cuidado, sabe? Só que eu vejo que isso, por enquanto, não é necessário, então não tem por que fazer essa exposição nem para minha equipe e nem para os clientes que possam vir consumir da gente, sabe? Entendido. Mas a parte de relacionamento, de comunicação, isso você não parou, né? Tipo, parou tudo. Até aumentou. Porque hoje a gente está fazendo um planejamento aqui interno para eu conseguir ter mais tempo para pensar nas coisas. Porque eu penso demais, então não tenho tempo de pensar, entendeu? Porque eu fico tanto tempo fazendo planejamento de cardápio. E aí eu tenho que fazer os doces. Agora até eu estava falando para o César, eu tenho que fazer o almoço. Então eu já começo a pensar nos pratos que vão ser feitos. Só que daí eu tenho que ver se tem tudo lá, o que vai precisar comprar. E a gente tá mandando sempre um docinho de mimo, né, no almoço. Então tem que pensar na sobremesa. A sobremesa normalmente sou eu que faço. Então, assim, eu tenho muita coisa para pensar
e às vezes eu não consigo interromper esse fluxo de pensamento para as necessidades diárias para eu conseguir fazer um stories, por exemplo, sabe? E é uma coisa que no começo eu tinha mais tempo, porque era lanches, e então é mais prático de fazer do que ter que fazer várias refeições ao dia, né? Então, outras pessoas faziam para mim, eu tinha tempo de conversar com as pessoas, de responder pessoalmente. Eu gosto muito, sabe? De responder ali no Insta ou no WhatsApp pessoalmente. O recado que ficou dessa gravação, desse marketing, desabafo na mesa que a gente criou agora para esse momento, foi de união mesmo, né? Eu acho que a Chay é um grande exemplo aí para vários empreendedores que talvez estão num momento de eu, né? Como é que eu resolvo, o que eu faço, mas o que eu, como ser humano, posso fazer para os outros, né? Ficou bem tilelê esse nosso primeiro desabafo. Obrigada! Mas valeu muito a pena, porque a compaixão que tu demonstrou é aquilo que a gente está buscando agora nesse momento para todo mundo, né? Se não for um por todos, não vai ser ninguém por ninguém. Não tem outro caminho, né? E muito legal, porque até antes de tu entrar, então assim, não foi nem combinado, né? Mas a gente estava falando exatamente disso, que é o momento das empresas reforçarem, provarem até o seu propósito, né? O que elas acreditam, e tu veio para comprovar isso, né? Que o porquê que tu criou a tua empresa e tu tá mantendo esse porquê acima da venda. Do lucro, né? Exato. Dinheiro. E assim, tem muitas escolhas que a gente faz dentro do Nômade que as pessoas ficam falando, né? Nossa, mas vocês não vão deixar de vender que nem água engarrafada. A gente não vende água mineral, a gente fornece água gratuita. Se a pessoa não quiser tomar nenhuma outra coisa que a gente vende, a gente fornece gratuitamente a água. E algumas pessoas falam, nossa, mas isso é um absurdo, vocês pagam centavos numa garrafa e podem vender por 3, 4 reais. Tá, e olha todo o resíduo que ela gera de plástico, que a pessoa fica ali poucos minutos tomando e é um lixo para centenas de anos. Então não faz parte do meu propósito, não vou vender só para lucrar em cima da garrafa, entendeu? Quanto que eu vou gastar num copo de água filtrada para servir ali para a pessoa? E isso acaba agregando valor no meu negócio e nos meus outros produtos também, né? Então eu posso lucrar na refeição e não numa água engarrafada. Então a gente tenta manter essa linha de raciocínio nas outras ações ali, né? Aí com essa atitude tu ainda acaba conquistando clientes novos também, que são pequenas atitudes que vão mostrando, pô, olha que massa, né? Tem essa empresa lá em Jaraguá que faz assim, fornece assim, e mesmo nesse estado de pandemia, continuou firme no seu propósito, tá ajudando os seus funcionários, se colocando no lugar deles, né? Eu acho que isso é essencial. Sim, tem algumas ações que a gente vai tomando assim, e alguns empresários entram em contato também, porque a gente acaba fazendo amizade com empresários, empreendedores, né? Eles vêm tirar dúvida, conversar com a gente, porque o nosso maior objetivo agora é ser zero lixo e zero desperdício. Então, as coisas que são descartáveis, então a gente não usa. E algumas coisas também que seguem nossa linha de raciocínio, por exemplo, venda pelo iFood. A gente poderia vender pelo iFood, pelo Rappi, por outras plataformas, só que essas plataformas não têm nenhum cuidado com os entregadores, não tem nenhum cuidado com as pessoas que estão ali fazendo o trabalho por elas. Então, a gente prefere não utilizar para realmente não fortalecer uma coisa que não tem a ver com o que a gente acredita, né? Então, por isso que a gente trabalha com a Ciclo, que é um coletivo de meninos. Ali a gente cuida muito deles, puxa as orelhas deles quando eles não usam capacete, quando não usam lanterna na bike. E assim a gente vai seguindo. E eu recebi tanta ligação de empreendedor e empresário chorando mesmo, assim, com medo, sabe? Não sabe o que vão fazer, não sabe como é que vai ficar, não sabe se eles vão ter que demitir pessoas, se a empresa deles vai sobreviver, porque ou nasceu agora, ou fizeram uma grande reforma agora. Investiram muito dinheiro, né? Eu fico pensando agora, quem investiu um monte em lugar, espaço físico, porque vocês investiram, só que vocês, dentro da realidade de vocês, e com esse pensamento enxuto, lixo zero e tudo mais, né? Acho que isso já é um futuro para essa economia que está nascendo agora, já, né? Sim. Eu acho porque assim que não existe nenhum tipo de desperdício, né? O desperdício que existe é um recurso mal utilizado. Então, quanto mais a gente tiver dentro do recurso que a gente já tem uma utilização melhor dele, a gente consegue aproveitar muito mais e enriquecer mais as coisas, né? Porque dentro da nossa criatividade também acaba enriquecendo tanto ali quando a gente tem uma visão diferente das coisas. Nossa, é muito
é muito engraçado, sabe? Eu agora perceber que eu tô gerenciando uma empresa com esse tipo de visão, que para outras pessoas, assim, parece que eu tô num trabalho de feira de ciências, sabe? Ai, como é que a gente vai reciclar, não sei o quê, fazer bonequinho de rolo de papel higiênico com tampinha, não sei o quê, na verdade é uma empresa. Mas para alguns empresários o Nômade não era visto como uma empresa, porque a gente não tem altos empréstimos, a gente não tem aquele layout de araguaense, assim, de glamour, de coisa que vem de fora, sabe? Faraônico, assim. A gente não tem essa intenção, mas é o que faz a gente ter a segurança que a empresa tem muita chance de sobreviver depois dessa pandemia e até mesmo prosperar. Porque que a gente está recebendo de mensagem de pessoas que agora tem um monte de coisa, né? Ah, marca um empreendedor que você acredita, marca uma empresa que você gosta para fortalecer. E a gente está sendo marcado em um monte de coisa, um monte de postagem. Isso está deixando a gente bem feliz e saber que as pessoas também se sentem próximas dessa visão que a gente tem, sabe? Isso que é louco, né? Porque a gente veio aqui com a intenção... Louco, é muito louco. A gente veio aqui com a intenção de trazer, de compartilhar, talvez desafios que alguns empreendedores estão passando, mas tu apenas trouxe o teu posicionamento perante o teu propósito, como isso construiu a comunidade. Que é uma coisa que a gente, se a gente falar, Chay, o quanto que a gente repete aqui isso nesse programa, sabe? Constrói tua comunidade, investe no teu propósito. Eu sei, a maratona, eu já assisti todos, já assisti mais de uma vez. Que lá com a Vicky, eu assisti umas 1000 vezes, eu amo aquele. Não faz só pra ganhar dinheiro, faz por uma coisa que tu, né? Claro que a gente trabalha que nem... Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente trabalha mais do que se a gente não... Sei lá, qual que é o ditado que eu quero dizer. Trabalho tem que ter, a gente vai ter que trabalhar bastante em todos os momentos da vida, mas agora, realmente, o que é empreender com propósito? É chegar num momento como esse e ter a segurança de dizer que eu sei que eu vou sobreviver, porque eu tenho uma comunidade, tem pessoas que trabalham para mim que pediram para eu não pagar elas, tem clientes que estão implorando para eu voltar antes, então quem não gostaria de estar passando por uma situação como a gente está passando, todo o mundo agora, no mesmo cenário que tu está enfrentando na tua comunicação e no teu marketing, então aqui ó, todo mundo, gente. Palmas, sério, arrasou. É bem como a Tess falou, é muito louco, porque eu já conversei com bastante outros empresários de outras áreas e é muito nítido para mim essa diferença. Assim, a empresa como e a empresa sem propósito. O empreendedor que gosta do que faz e aquele que já tá numa bola que talvez nem ele sabe por que ele tá lá. Então, a mudança, na hora que tem um desafio, na hora que tem uma mudança na frente dele, o olhar que ele faz sobre aquilo é totalmente diferente quando ele gosta do que ele faz, quando ele tem um porquê, do que aquele que não, sabe? Tu já nem vê... Claro, foi desafiador, tu viu um desafio ali e tal, mas tu não olhou isso daquela forma como com vitimismo, né? Com tipo, agora acabou tudo. Não. Acabou tudo, errou. É totalmente diferente o teu mindset em relação ao que o externo te traz, porque tu, dentro de ti, já tá muito claro pra ti, né? Então, é muito gritante essa diferença. Sim, pra mim eu não tenho escolha do Nômade não dar certo, entendeu? O Nômade ele tem que dar certo. Mas se eu precisar fazer adaptações, talvez o dono lá do lugar onde a gente tem o Nômade, ele não queira negociar os próximos aluguéis. Talvez ele queira me cobrar. Talvez eu tenha que me mudar de lá. Talvez eu tenha que, eu tenha que me reinventar de alguma forma. Tenha que achar outras formas de vender, definir outros produtos, desenvolver outras coisas. Mas isso para mim são coisas necessárias, não são coisas para eu sentar na calçada do meu negócio e chorar, entendeu? Porque não vai. Sim, e você vai acabar se adaptando, porque na verdade o propósito está dentro de você, do porquê mesmo. Então você vai se adaptar de qualquer forma. Sim. Né? E as pessoas falam para mim, como é bom trabalhar com amor, né? Como é bom trabalhar por amor. Porque quando a gente é vegano, e assim, eu tenho um ar assim meio bruxônico, meio hippie, colar de coquinho, né, que vende biju na praia e tal. E as pessoas olham para mim e falam, nossa, como você é plena, como é bom trabalhar com amor. Gente, nem todo dia a gente trabalha com amor. Às vezes a gente só trabalha
sabe, vontade de fazer o negócio acontecer. E toda a equipe, assim, do Nômade é bem alinhada com isso, entendeu? A gente pode estar desmotivado um pouco, pode estar um pouco desanimado, sei lá, pode estar meio doente, mas a gente tem o propósito de fazer o Nômade dar certo, porque é uma coisa assim que dá muito prazer, sabe? Ver as pessoas comendo lá, ver as pessoas indo visitar, ver clientes levando outras pessoas que eles conhecem no Nômade, porque eles sabem que lá eles vão ter uma boa experiência, vão conversar, vão passar um tempo legal. Então isso pra gente é a nossa motivação, sabe? Não é só trabalhar com amor e salvar os animaizinhos e nananã. É questão de fazer o negócio dar certo, porque a gente sente que ele tem um motivo de existir, sabe? E a gente recebe muito o retorno da comunidade ali, como vocês falaram, né? Nossa comunidade fala muito isso pra gente. Então, pra gente é gratificante, sabe? Apresentar pras pessoas, assim, aquele momento de reflexão, sabe? Eu não quero fazer nenhum pacto com ninguém, sabe? Quando as pessoas vão lá e que elas mudem do dia pra noite, mas assim, plantar sementinhas de reflexão nas pessoas é o nosso maior propósito. E isso acontece muito lá. A gente recebe muito retorno legal. Então, não tem por que o Nômade não existir na nossa cabeça, sabe? A gente vai trabalhar da melhor forma possível para que ele continue existindo. É isso, né? Esse foi o primeiro desabafo na mesa dessa nossa quarentena, desse nosso período de transformação de negócios, de cultura, de tecnologia, de pessoas, principalmente, porque a gente está mudando todo mundo de dentro para fora. Agradecemos todo mundo que esteve aí. Chay, dá teu arroba aí para as pessoas seguirem, para a gente aprender a fazer pão com bolinho vegano, por favor. O meu arroba... Esse vídeo aí, né? A galera vai pedir. Compartilhou do Brownie, vamos botar o link do vídeo. O meu arroba é @anomadevegana e do Nômade é @nomadeviga. Maíra? Legal. O meu arroba é Maíra Andresa, 2 Is. E, gente, lembrem de comentar, curtir, compartilhar e se inscrever no canal também. Jazz? O meu é @jazzriquete, com 2 T's. E o meu é @Tessia. Agradecemos todo mundo. Chay, você foi maravilhosa, surpreendeu a gente. Talvez a gente começou... Me inspirou hoje também. Gente, eu tô muito feliz por conhecer a Jazz. Eu não lembro de ter visto ela em outro vídeo. Não, você está existindo na minha imaginação, Jazz. Você é de verdade. A gente falou disso. A gente falou, mas a gente só quis avisar, a gente só quis lembrar ela agora, porque a gente tava com medo que ela seja... Não. Até isso o coronavírus fez eu fazer sair de trás das câmeras, tá ligado? Com um monte de vergonha. Ai, que legal. Tá parabéns. Então ela tá, existe. galera. Ela existe, vai ser o Ela existe. Ei. Fazer um filtro no Instagram, a Jazz existe. Existe. Deu umas cortadas. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada. Adorei conversar com vocês, foi muito legal. Obrigada, gente. Então tá. Obrigada, Chay. Vamos sair então? Beijo. Tchau.